bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Queridos, eu quero falar sobre vida cristã, fortes emoções. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Veja o que a Bíblia diz. Nós até ministramos acerca desse texto, dia 31. Mas veja o que diz a Bíblia a partir do versículo 32. Diz assim: que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. E nos versículos anteriores de Hebreus 11, o autor ele fala daquilo que nós chamamos os heróis da fé. Fala de Abraão, fala de Noé, fala de Moisés, fala de Davi. Esses homens que realmente são biblicamente e para nós considerados heróis da fé. O que é um herói da fé? Uma pessoa que soube crer e viver a palavra de Deus. Crer na ação impossível do Deus Criador na sua geração. É interessante quando nós lemos sobre esses heróis da fé, todos os que são mencionados aqui em Hebreus capítulo 11 são do Antigo Testamento. E eram homens com falhas, e algumas falhas assim que se olha, mas Deus, como é possível essa pessoa ser considerada um herói da fé? Você já pensou nisso ou não? Quando você lê isso, você tem duas opções. Deus, eu estou mais para herói da covardia, mais para herói da frieza. Deve ter uma outra lista, né? Os heróis do fracasso. E pode se desanimar, nunca serei como eles. Ou você pode se inspirar, Deus, se esses homens que tinham as mesmas paixões, as mesmas lutas, essas mulheres, são considerados heróis da fé, alguma coisa eles descobriram que eu preciso descobrir. E eu quero conversar com você nessa manhã sobre isso. Às vezes, meus irmãos, nós complicamos um pouco as coisas. Às vezes nós criamos algumas coisas que não existem. Vamos pegar de novo o exemplo do evangelista Reinhard Bonke. Imaginamos que o sujeito já nasceu na África pregando para 1 milhão de pessoas. Não. Pessoas como você e como eu. Pessoas com as suas lutas, os seus defeitos, as suas frustrações. Mas alguma coisa eles descobriram e que a vida deles acabou tornando-se referência e passaram a ser heróis da fé. Você não quer ser um herói da fé? Arno, se eu puder entrar no céu raspando. Não, meu irmão, não existe isso de entrar no céu raspando. Só existe herói da fé. Amém, meus queridos? Dê uma olhadinha para o seu lado, né? Muito prazer, herói da fé. Amém, meus queridos? Pastor, mas eu mal estou conseguindo pagar minhas contas, mal estou conseguindo crer na minha salvação. Herói da fé. Herói da fé. Homens e mulheres que conseguem ler, crer e viver o que a Bíblia diz. Se você ainda não está convencido, tem um personagem na genealogia de Jesus e que é mencionado em Hebreus capítulo 11, uma mulher chamada Raabe. Raabe é aquela mulher que acolheu os espias e escondeu eles quando eles estavam entrando na terra prometida. Essa Raabe, meus irmãos, ela não era uma simpática dona de casa, feliz nos seus afazeres domésticos. Ela era uma prostituta. Ela vendia o seu corpo, ela se prostituía. Como que ela está na galeria dos heróis da fé? Você percebe, meu irmão, que existem alguns momentos, algumas oscilações das suas emoções, e se você nivelar por baixo, você vai olhar, não tem jeito. Só que Deus quer colocar você em pé e você ser um herói da fé. E por que aquela mulher se tornou um herói da fé? Porque na hora certa ela creu e ela se posicionou
a favor do povo de Deus. Vamos conversar sobre isso nessa manhã. Amados, abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, no capítulo 5. Lucas, no capítulo 5. Veja o que a Bíblia diz, a partir do versículo 6. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 6. Vamos ver alguns personagens do Novo Testamento. Lucas, capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz assim: fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que as suas redes se rompiam. Você conhece a história? Pedro e os seus colegas passaram a noite toda pescando, não conseguiram pescar nada. Jesus vem e diz: Pedro, agora lança a rede do outro lado, de dia. E de repente veio essa grande colheita de peixes, essa grande pescaria que Pedro fez. Vamos entrar um pouco na pele de Pedro e vamos ver esse dia de Pedro. Pedro, aquele que mais tarde andaria sobre as águas, aquele que mais tarde a sua sombra curaria os enfermos. Mas dê uma olhadinha nesse dia de Pedro. A primeira coisa que é importante notar, que essa noite que Pedro estava pescando, Jesus estava ensinando os seus discípulos. Você sabia disso? E Pedro já conhecia Jesus. Isso significa, meus irmãos, que Pedro estava gazeando o culto. Pedro estava gazeando o culto. Em vez de estar aprendendo com Jesus, olhou para os seus colegas: pessoal, eu vou me garantir. Eu vou cuidar do que é meu. Eu vou cuidar da minha agenda. Vocês ficam aí com esse culto, com essa igreja, esse negócio de fé, porque eu tenho que me garantir. Esse negócio de muita conversa de fé, vocês vão ficar meio fanáticos. Eu vou pescar. Você já leu isso na Bíblia? E lá vai o Pedro pescar. Já aconteceu com você? Você fazer um programa bem naquele dia da reunião do grupo familiar, ou do culto, e dá tudo errado? Mas Deus castiga? Não, meu irmão, é você que se pune sem necessidade. Uma coisa, ouvindo e lembrando do sindicato dos filhos do pastor, nós nunca deixamos nossos filhos faltar num culto, numa reunião de adolescentes, de jovens, porque tinha que estudar para a prova. Meu irmão, não caia nessa. Teu filho enrola você direitinho nisso. Hoje não vou para o culto porque tem que estudar para a prova. Nobre e adorável filho, como você é responsável. Não, meu irmão, ele está te enrolando. Primeiro, que ele nem vai estudar naquele horário. Vai ficar no videogame, no celular, alguma outra coisa. Segundo, hora de ir para o culto, meu irmão. É hora de ir para o culto. É ali que Deus vai falar com você. É ali que vem aquela palavra. Não é assim? Já não aconteceu o contrário com você? Você estava assim, com 1 milhão de coisas para resolver. 1000 pescarias para fazer. 1 tonelada de contas para pagar. E você decidiu: eu vou no grupo familiar, eu vou no culto. E lá você recebeu a palavra, uma direção de Deus. Pedro estava gazeando o culto. E foi lá: vou me garantir, vou pescar. Vamos lá. E joga a rede, vai para cá, e vai lá. E todas as estratégias possíveis, todos os livros sobre pescaria. Vamos aplicar essa técnica, aquela técnica. E a Bíblia diz, se você olhar o texto, no versículo 4 diz assim: quando Jesus acabou de falar, ou seja, Jesus estava pregando, e Pedro estava lá, dando um duro para garantir o leitinho das crianças. Já viu essa frase, meu irmão? Garantir o leitinho das crianças, meu irmão. Leia a Bíblia, é melhor. Deixa Deus garantir o tal do leitinho das crianças. As crianças nem querem mais leitinho, elas querem outras coisas. A Bíblia diz que Jesus falou para Pedro: Pedro, vá para o alto mar e lance as tuas redes. Agora, imagine, entre você na pele de Pedro. Sabe que deveria ter estado no culto, mas gazeou. Agora chega Jesus e dá aquela olhadinha de amor para Pedro. E ao invés de dar uma dura em Pedro, Jesus é maravilhoso, não é verdade? Jesus podia chegar: Pedro, você está de disciplina. Você agora
Você não pode mais participar do louvor da igreja. Você gazeou o culto. Não. Jesus chega, Pedro, faz o seguinte, volte para o mar. Lance as redes de novo. Agora imagina os outros discípulos olhando para Pedro. Alguns já olhando, Pedro, bonito, né? Nós no culto e você aí, ó. E Pedro olhando aquilo, sabe por que Pedro foi de volta? Meu irmão, para quem pescou, eu não sei como é isso, mas tem pescador de noite inteira aqui? Não, alguém sabe fazer isso ou não? Alguém é pescador, filho de pescador de verdade, assim? Não. Ó, ali, um outro. Como é que chega? Como é que chega depois de pescar uma noite inteira? Chega esbodegado, acabou as forças, não é assim? Por que Pedro topou ir pescar de novo? Você já pensou nisso ou não? Sabe por quê? Porque ele estava em dificuldade financeira, meu irmão. Ele estava apertado, ele não tinha como pagar o vale do dia da turma. Ficou a noite inteira, não deu certo. E diz, bom, sabe de uma coisa? Eu vou crer na palavra de Jesus. Às vezes, meu irmão, nós chegamos nesse canto da vida. Você tenta aqui, tenta ali, tenta uma coisa, tenta outra. Quando finalmente Jesus libera a palavra, meu irmão, creia e caminhe nessa palavra. E lá vai o Pedro, e vai de novo para o mar. Ele diz assim no versículo 5, Simão disse, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Então Pedro vem de uma frustração, uma emoção ruim na vida dele. Agora ele decide crer, ele lança as redes. A Bíblia diz no versículo 6, fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que as suas redes se romperam. Pedro estava aqui, foi para cima, uma emoção. Nunca vi uma colheita dessas, nunca vi uma pescaria dessas, só peixe grande. Nada de peixe ruim, aqueles peixes de rio poluído da China, nada daqueles, só peixe bom. De uma emoção ruim, agora uma emoção fortíssima, positiva. É verdade, Jesus responde a oração, passei no vestibular, consegui um novo emprego, assinei aquele contrato. Não é assim com você e comigo também? E Jesus está olhando Pedro ali. E é interessante, amados, que quando Pedro viu isso, a Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. Porque ele sabia que ele era um homem falho. Ele sabia que tinha gazeado o culto. Talvez ele até falou mal daqueles que foram para o culto enquanto ele trabalhava. Eu estou aqui trabalhando, os outros lá estão lá no culto. Ele diz, Jesus, eu sou um homem pecador. Meu irmão, aprenda aqui uma coisa importante com Pedro. Quando as coisas vão bem, prostre-se aos pés de Jesus. A maioria das pessoas só se prostram diante de Jesus quando as coisas vão mal. Quando as coisas vão muito mal, aí a pessoa começa a ler a Bíblia, começa a orar. Não, aprenda com Pedro. As coisas começam a ir bem na sua vida, vá direto para Jesus, reconheça, Ele é a tua fonte. Nunca se esqueça disso. Ensine isso para os teus filhos. A Bíblia diz, meu irmão, que no versículo 9, o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. A Bíblia diz, de igual modo também, de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Agora, imagine Pedro, frustrado, agora via aquela montanha de peixes, beleza, agora o meu investimento deu certo, o meu barco é o melhor barco da frota, e agora Jesus diz para ele, Pedro, tenho mais uma notícia para te dar. Qual é? Você foi no culto de 31 lá na 316? Fui, Senhor. Lá não foi falado sobre família, fé e frutificação? Foi. Pois a partir de agora, você vai ser um pescador de homens. E amados, toda aquela colheita enorme agora Pedro deixa para trás. Ouça o que eu vou te dizer. Olha como é a vida cristã. Você passa por uma crise, Deus vem e abençoa você. Muitos param aqui, acham que, bom, agora que esse meu projeto deu certo, agora a minha vida é isso aqui, é só contar peixe o resto da minha vida. Só que vem Jesus e diz, não, mas eu tenho mais para você.
essa bênção é só o começo. Eu quero que você deixe isso que é material e comece a prestar atenção naquilo que é eterno. Eu vou fazer de você um ganhador de almas. Meu querido, não se assuste se os teus filhos jovens, adolescentes, chegarem à tua casa e disserem: pai, eu quero ser um pastor, eu quero ser um missionário. Irmã, não se assuste se o seu marido chegar e disser: eu vou para a obra de Deus. Amados, olhe a força dessas declarações do Senhor Jesus. Muitas pessoas lutam, eu quero, Deus me dá, e Deus dá. Agora Deus diz: agora entregue isso, porque eu quero você nesse outro projeto. Eu quero você cuidando de pessoas. Eu não estou dizendo que todos têm que largar tudo, mas todos nós precisamos largar muito mais do que temos largado. Você consegue ver isso na sua vida? Não é interessante? Olha as emoções de Pedro. Amados, na lona, foi para o céu, agora está ali meio, e agora? O que eu faço? O que eu vou dizer para minha esposa? Pedro, o que você fez com os peixes? Deixei lá. Como assim? Virou tudo em ônibus, Jesus é mais. E agora? Agora eu vou ganhar almas. E como vai ser? Não sei, foi Jesus que me chamou. Amados, é interessante que na vida cristã existem muitos momentos assim. E você sabe do que eu estou falando. Momentos em que passamos por grandes frustrações, momentos de grandes vitórias, mas todos eles Deus usa para levar você exatamente aonde Ele quer usar você. E creia, Deus quer usar a sua vida para abençoar outras pessoas. A Bíblia, ela nos fala mais sobre Pedro. Veja o que a Bíblia diz, por gentileza, em Marcos, no capítulo 16. Olha que interessante, aqui Pedro agora já está andando com Jesus, já viu muitos milagres, muita gente liberta, muita coisa aconteceu. E Jesus está num bate-papo interessante com os discípulos dele, uma conversa muito interessante. E ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Lembra desse episódio? Veja o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Desculpe, Lucas 16. Mateus 16. Está vendo que eu estou folhando a Bíblia aqui? De vez em quando eu gosto de lembrar. A gente usa todos esses apetrechos aqui, isso, daquilo, mas não perca o hábito de folhear a Bíblia, a palavra de Deus. Não perca o hábito de folhear, de ensinar teus filhos a folhear a palavra de Deus. Marcos capítulo 16, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, diz a Bíblia assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, o mesmo Pedro, daquelas fortes emoções lá de trás, agora está aqui: quem dizem os homens ser o Filho de Deus, o Filho do homem? Responderam-lhe, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus pergunta: escuta, você está caminhando tanto tempo comigo, você já baixou o aplicativo, né, do nosso ministério, você já faz o Instituto 316, o que as pessoas dizem que eu sou? Um diz isso, outro diz aquilo. E você? Para você, quem sou eu? Jesus pergunta. Olha que pergunta. Estão lá os discípulos de Jesus e está lá Pedro. Ninguém fala nada. Talvez porque ainda houvesse um pouco de dúvida. Será que ele é Jesus mesmo? Será que ele é o Cristo mesmo? E se eu der a resposta errada? Mas Pedro, o nosso Pedro lá da pescaria, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Não apenas isso, mas Jesus diz: também te digo, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e te darei as chaves do reino dos céus.
tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha o que acontece com Pedro. Imagine, meu irmão, você não gostaria de ouvir isso do próprio Jesus? Filho, o que você acabou de falar foi Deus Pai que te revelou. Quem não gostaria de ouvir isso? Agora, seja Pedro por um instante. Imagine que isso acontecesse com você lá no teu grupo familiar, aqui na igreja, com a nossa liderança. Imagine Pedro, que agora já conhecia bem os demais discípulos, já comiam pizza juntos, já se conheciam, já conversavam. Pode ser que não tenha sido bem assim, mas eu imagino, eu vi outro dia um pastor fazer uma comparação, achei muito interessante. Pedro dizendo para João: João, chega aqui um pouquinho. Mestre, o senhor podia repetir o que o senhor acabou de dizer? Como é que é mesmo? Não foi carne e sangue? João, o que você está achando? João, você não disse nada, mas foi Deus que me revelou. Dá para imaginar a cena, não? E o João ali olhando meio, pois é, verdade, você é o cara. Meu irmão, Pedro, qualquer coisa que ele dissesse daqui para frente seria o apóstolo dos apóstolos. Seria assim, todo mundo ia querer a cobertura dele. Imagine, foi Deus Pai que revelou, e é verdade. Uma coisa extraordinária, uma coisa gloriosa. E talvez Pedro ali, né? Não. João, você teve alguma revelação recentemente? Não, eu estou lendo a mensagem dos outros, Pedro. Estou pregando a mensagem dos outros. Não, porque você já viu, né? Direto do Pai. Já viu irmãos fazendo isso? Você já fez isso por acaso ou não? Teve um sonho de Deus e aí chegou no grupo familiar, estufou o peito. Pessoal, irmãos, pobres pecadores, prestai atenção, porque o santo eu tenho algo para compartilhar. Pedro, fortes emoções, vida cristã, meu irmão, e Deus falou com ele, e ele compartilha essa palavra. Poucos momentos depois, você sabe o que vai acontecer. E por isso eu digo isso que eu acabei de falar. A Bíblia diz, pouquinho depois, no versículo 21 de Mateus 16, então Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei, ser morto, ressuscitar o terceiro dia. Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Meu irmão, olha como nós somos, meu irmão. De uma hiper, mega, ultra vitória a fazer uma besteira ultra, mega, gigantesca. É a pessoa que teve uma revelação, mas ela para ali. E a partir dali ela acha que ela consegue sozinha. Não, deixa eu dar um conselho para você. Seu casamento não vai bem? Deixa comigo, eu tenho a solução para você. Troca de marido, troca de esposa. Antes do que, afinal você tem direito de ser feliz. Era mais ou menos o que Pedro estava falando para Jesus. E o que Jesus disse para ele? Para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Meu irmão, quem ia querer passar uma vergonha dessas como Pedro passou? Você já imaginou teu pastor chegar para você lá no grupo familiar? Arreda Satanás! Que é isso, irmão? Vou te processar. Você para mim é uma pedra de tropeço. Aliás, aonde estão esses pastores com essa voz firme? Agora dá para imaginar João indo visitar Pedro. Ô Pedro, tudo bem? Não, estou meio abatido aqui e tal. Mestre, dá para repetir aquilo que o senhor falou lá para Pedro? O João provocando. Como é que é? Arreda quem? Satanás. Quem, Pedro? Satanás. Pedro, não entendi. Quem quer para ir embora de você? O Satanás. As emoções lá embaixo de novo. Olha a vida de Pedro, meu irmão. Você já viu isso na Bíblia? Estava na lona, está no céu. Está na lona, está no céu.
Está na lona. Conhece alguém assim? Não. Irmão, a humilhação das humilhações. Arreda de mim, Satanás. E eu acho que pior do que o vício de Jesus foi ter que aguentar os discípulos depois pegando no pé de Pedro. Na fila, no bandejão. Pedro, como é que foi aquela história lá? O que se foi aconselhar para o mestre mesmo? Falei para ele que deixar disso, sangue, cruz. Arreda quem, Pedro? Satanás. Você deve ter esses irmãos no grupo que te ajudam de vez em quando a te pastorear também, não tem? Não tem esses abençoados para ajudar? Não coloca nem o dedo da ferida, coloca um prego na ferida assim e vai apertando. Amados, o mesmo Pedro que ouviu uma revelação tremenda, tremenda. Eu pergunto para você, afinal de contas, quem Pedro se tornou? Trazendo para você e para mim, porque eu sei que você se identifica com fortes emoções. Aqui estou falando de 3 anos da vida de Pedro, mas talvez o ano começou, agora, há 3 dias, e você já passou por tudo isso e um pouco mais, já teve dito, aleluia, glória a Deus, Deus tem misericórdia, aleluia, glória a Deus, o que vai acontecer? Quem era Pedro e quem ele se tornou na verdade? Dê uma olhadinha em Lucas capítulo 22, do versículo 31 ao 32. Lucas 22, do 31 ao 32. Dê uma olhadinha nesse texto. A Bíblia diz: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e quando te converteres, fortalece teus irmãos. Meu irmão, o Deus que você serve é maravilhoso. Jesus está vendo a história de Pedro, e Jesus está fazendo o quê? Orando por ele. E orando o quê? Pedro, eu oro para que a tua fé se fortaleça. Meu irmão, o Espírito Santo intercede por você e por mim com gemidos inexprimíveis, e uma das coisas que ele ora é para que a tua fé se fortaleça. E o caminho para o final, e você vai entender, houve um outro sujeito dentre os discípulos que foi duramente repreendido mais de uma vez pelo Senhor Jesus. O nome dele é Judas Iscariotes. Pedro ganhou umas duras do Senhor Jesus. Judas ganhou umas pancadas do Senhor Jesus. A diferença do final da história de cada um deles é que Pedro, ele não esmoreceu na fé. Ele foi reconhecendo a pequenez dele e colocou toda a sua expectativa em Jesus. Lá na frente você sabe, ele negou a Jesus 3 vezes. Mas Judas, que recebeu duras do Senhor Jesus, ele não misturou fé nas promessas de Jesus acerca dele mesmo. E ele se deixou usar pelo diabo. Meu irmão, a mesma coisa pode acontecer com você e comigo. Os mesmos demônios, eles tentam você e a mim. E eles querem fazer você desistir da sua fé em Jesus. Hoje pela manhã eu falei algumas vezes sobre família, sobre fé, sobre frutificação. E os demônios, eles vêm dizer, não, para você não é assim. Isso não é bem assim. Não, com você não vai dar certo. É que esse pastor não conhece a minha realidade. Ele não sabe como é duro para mim. Só que a palavra de Deus tem promessas a teu e meu respeito. E Jesus tinha dito para Pedro, Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens. Eu vou escrever a tua história. E Pedro está lá, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. A diferença é que Pedro não esmoreceu na fé. Amados, Jesus amou Judas até o fim. E Jesus amou Pedro até o fim. E a Bíblia diz em João 15, 5, que Jesus diz, eu sou a videira. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Como que eu permaneço em Jesus? Pela fé. Como que eu alimento minha fé? Pela palavra de Deus. Você começa a ver isso. Você não se sente muitas vezes que nem Pedro, oscilando nas suas emoções? A grande questão, vamos ver como Pedro terminou a vida dele. A Bíblia diz em João 21, último texto que quero ler com você nessa manhã, João 21, os versículos 15 a 18. Olha o que diz esse texto, Evangelho de João, capítulo 21, os versículos 15 a 18. A Bíblia diz assim, depois de terem
comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, mesmo Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor. Meu irmão, só fazendo um parênteses, aqui todos os discípulos estão olhando para Pedro, e cada um lembra das mancadas de Pedro, cada um lembra das pisadas na bola, e o próprio Pedro. Só que Jesus chega e diz: Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Segundo, Pedro, você me ama mesmo? Amo. Pela terceira vez: você me ama? Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E aí Jesus, meu irmão, confia o maior projeto de todos para Pedro. Pedro, então cuide das minhas ovelhas. E sabe o que Pedro fez? Ele diz: eu creio que é possível o Senhor me colocar em pé. O Espírito Santo foi derramado logo em seguida, 50 dias depois que isso aqui foi dito. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 2, que Pedro se colocou em pé e no primeiro discurso dele, 3.000 pessoas foram batizadas. Meu irmão, eu concluo com exatamente esse pensamento e esse ensino. Meu irmão, não importa as oscilações que você já teve na sua vida cristã, o que importa é que você vai terminar em pé. Misture fé na palavra de Deus. Comece a se ver como Pedro, em pé, pregando para as multidões e elas sendo curadas, sendo exitoso no teu trabalho, na tua família, uma família que abençoa, uma família que frutifica. Misture fé na palavra de Deus. Meu irmão, todos nós passamos por inúmeras oscilações na nossa vida cristã. Só que Jesus já justificou você, Ele já perdoou você, você é uma nova criatura. Está na hora de misturar fé nas promessas de Deus para a sua vida. Talvez você que está em nosso meio e tem um diagnóstico de enfermidade, a Bíblia diz que Ele sara todas as nossas enfermidades. Está na hora de crer novamente, de orar novamente. Talvez você que está passando por um momento difícil financeiro, um momento meio desajeitado, a Bíblia diz que Jesus veio para te dar vida em abundância, meu irmão. Está na hora de crer e orar de novo sobre isso. Esse é você. Você é como Pedro, que ao final dessa história estava em pé, crendo em Jesus. Judas, ele não conseguiu crer. Ele olhou e disse: sabe de uma coisa? Eu vou me garantir sozinho. É como se ele voltasse lá para aquela primeira pescaria da noite que Pedro fez. É como se ele voltasse lá: esse negócio de igreja não é bem assim, eu vou me garantir, né? Porque 30 moedas de prata, isso me garante tanto tempo, meu irmão. E teve um fim horrível. E tem muito crente tendo fim horrível porque para de crer na palavra de Deus. Só que esse não é você. Você é como Pedro, que vai crendo, vai crescendo, de glória em glória vai sendo transformado e vai se deixando usar por Deus e vai sendo uma bênção na tua geração. Amém, meus queridos? Se crê nessa palavra, a Bíblia diz daqueles heróis da fé que Sansão, quando ele morreu, no dia da morte dele, ele matou mais filisteus do que toda a sua vida. Amados, na pior estação da vida de Sansão, teve os seus olhos perfurados pelos inimigos, estava preso, era objeto de zombaria dos filisteus. A pior estação da vida dele, o momento assim mais dramático, que todo mundo poderia dizer: não tem mais jeito. Naquele momento, Sansão é colocado entre as colunas do templo dos filisteus e ele derruba, e você sabe a história, ele matou mais filisteus naquele dia do que durante toda a sua vida. Com isso eu quero dizer para você, meu irmão, você pode estar passando algumas emoções fortes, ruins, algumas decepções, algumas frustrações com você mesmo. Mas no meio dessa crise, Deus quer colocar você em pé para você ser uma bênção nessa geração. Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.